Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre materiais da construção. Estaremos aqui com assuntos referentes a agregado de concreto e argamassa, sobre a propriedade dos materiais. Então fique aqui para vocês saberem um pouquinho sobre esses assuntos. Materiais de construção são definidos como todo e qualquer material utilizado na construção de uma edificação, desde a locação à infraestrutura da obra até a fase de acabamento, passando desde o simples prego até os mais conhecidos materiais como o cimento. Então, as propriedades dos materiais possuem o que? A extensão, que é a propriedade que possui os corpos que podem ocupar um lugar no espaço. O peso, que é definido como a força com que a massa é atraída para o centro da Terra, que varia de local para local. A massa, a quantidade da matéria que é constante para o mesmo corpo que esteja onde ele estiver. Já a massa específica é a relação entre a sua massa e o seu volume. O peso específico, a relação entre o seu peso e o seu volume. E o volume é o espaço que ocupa determinada quantidade da matéria, e a densidade é a relação entre sua massa e a massa do mesmo volume de água destilada a 4 graus Celsius. Quando falamos aqui em propriedade dos materiais, temos a dureza, a tenacidade, a maleabilidade, plasticidade, elasticidade, desgastes, porosidade, dutibilidade. A porosidade é a propriedade que tem a matéria de não ser contínua, havendo espaços entre as massas. A dureza é definida como a resistência que os corpos opõem ao serem riscados. Já a tenacidade é a resistência que os materiais opõem ao choque ou à percussão. A maleabilidade ou plasticidade é a capacidade que tem os corpos de se adequarem, até formarem lâminas. No entanto, ou seja, até se romperem. A ductibilidade é a capacidade que tem os corpos de se reduzirem a fios sem se romper. Então, um exemplo, a argila ela tem boa maleabilidade e pequena ductibilidade. Já a durabilidade é a capacidade que os corpos apresentam de permanecerem inalterados com o tempo. O desgaste é a perda da qualidade ou de dimensões com o uso contínuo. Já a elasticidade, temos que a tendência que os corpos apresentam de se retornar à forma primitiva após a aplicação de um esforço. Quando falamos em agregados, temos a definição que é um material granular, sem forma e volume definidos, geralmente inertes de dimensões e propriedades adequadas para a engenharia. Então, lembrando, a classificação quanto à origem referente à natural são os agregados que não sofreram nenhum processo de beneficiamento, sendo encontrado na natureza, já na forma particulada e com dimensões aplicáveis à produção de produtos da construção, como argamassas e concreto. Então, temos o exemplo da areia de rios. Já na forma artificial, são os agregados que sofreram algum processo de beneficiamento por processos industriais, como, por exemplo, a britagem, as britas, as argilas expandidas, a escória granulada de alto forno, a vermiculita. São exemplos aí de formas artificiais. Quanto à granulometria, podemos citar aí que a gente falou agora há pouco, agregados miúdos, os agregados graúdos. Então, os agregados miúdos, lembrando que a gente tem a dimensão aí das partículas maiores que 0,075 milímetros e menor que 4,8 milímetros. Então, os agregados graúdos são aqueles cujas dimensões têm a variância de 4,8 milímetros e menores que 75 milímetros. Os fillers podem ser classificados com materiais inertes cujas dimensões são inferiores que 0,075 milímetros. Quanto à massa das partículas, que também é chamada de massa unitária, os agregados leves são os agregados com massa unitária inferior a 1.000 kg por metros cúbicos e os agregados normais são os agregados com massa unitária entre 1.000 e 1.700 kg por metros cúbicos e os agregados pesados são os agregados superiores aí a 1.800 kg por metros cúbicos.
Quando falamos em agregado para concreto e argamassa, estamos falando que são materiais em forma de grãos, geralmente inertes, sem tamanho e forma definidos, que têm por objetivo compor argamassas e concretos. As funções dos agregados têm que resistir aos esforços mecânicos, ao desgaste, ao intemperismo, reduzir as variações volumétricas e reduzir os custos. Quanto à sua classificação, eles podem ser naturais e artificiais. Já no que condiz ao tamanho dos grãos, os grãos miúdos eles variam aí de 75 micrômetros a 4,8 milímetros. E os grãos graúdos ele tem uma variação de 48 milímetros a 50 milímetros. E a massa específica, leve, ela é menor que 2.000 kg por metro cúbico e as normais, ela tem uma variação de 2.000 kg por metro cúbico a 3.000 kg por metro cúbico e as pesadas são maiores aí que 3.000 kg por metros cúbicos. Essa figura, ela mostra a representação dos agregados, o miúdo, o graúdo, então referente aí ao sistema de peneiramento, trabalho realizado em laboratório, conforme as NBRs específicas. Então temos aqui o pó de brita, o agregado miúdo, o agregado graúdo. O agregado miúdo, ele tem essa variação, conforme a gente falou agora há pouco, né, de 0,075, e temos aqui a variação a 4,8 milímetros. Então, a outra questão é o seguinte, que através do sistema de peneiramento, a gente vai calcular, vai fazer a pesagem com o valor que ficou retido nas peneiras e o valor do volume que também passa pelas peneiras. A massa específica depende de sua estrutura química, da organização molecular e da eficiência do empacotamento. Então, a massa específica do material, né, eu preciso saber qual é a minha massa específica. Então, a minha massa específica, ela é determinada pela massa dividido pelo volume. Então, as minhas unidades de medida, eu utilizo quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico e quilograma por decímetro cúbico. A densidade é diferente da massa específica, então a diferença mais conceitual do que na prática. A densidade ela é a relação entre a massa específica do mesmo e da água pura, ou seja, do material e da água pura, com a massa específica da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, os valores numéricos iguais, mas são diferentes no dimensionamento, né? Dimensionalmente. Quando falamos em porosidade, estamos falando que a propriedade que a matéria tem de não ser contínua, havendo espaços vazios entre as massas. A porosidade é a relação entre o volume de espaços vazios, né, o volume de vazios e o volume total do corpo sólido, como mostra a fórmula. Então, lembrando, sempre vai ser a relação do volume de vazios dividido pelo volume total do corpo sólido. Quando falamos em dureza, é a propriedade dos materiais de resistirem ao desgaste superficial. Exemplos, pisos cerâmicos, os PEIs, né? E a outra classificação é a escala de mols. A escala de mols ela vai codificar a dureza dos materiais. Isto é, a resistência que um determinado mineral oferece ao risco, ou seja, a retirada das partículas da sua superfície. Por exemplo, o diamante ele risca o vidro, então só outro diamante pode riscar o diamante. Então, um exemplo, o talco ele é riscado pela unha, então a escala de mols ela proporcionalmente ela vai dizer isso. E o PEI é a propriedade de dureza dos pisos cerâmicos. No quesito deformação e elasticidade, a deformação é a propriedade dos materiais de alongar-se ou de estender, sob esforços de tração ou de encurtamento, né, de encurtar-se ou retrair-se, sob dados esforços de compressão. Já a elasticidade é a tendência dos materiais de retornar à sua forma original, após a aplicação de esforços
ou cargas. As cargas também são denominadas forças aplicadas nos corpos que provocam deformações e tensões que podem ser de compressão, tração, cisalhamento ou flexão, dependendo do tipo de solicitação. E aqui temos a forma, né, da deformação. Então, onde eu tenho que a minha tensão é igual a força dividido pela a área. Então, lembrando, a minha tensão geralmente ela é dada em quilograma força por centímetro ao quadrado ou megapascal, ou seja, 10 elevado à sexta potência. Então, a força a minha unidade de medida utilizada é quilograma força, newton, quilonewton. E a minha área é dada em metro quadrado, centímetro quadrado ou milímetro ao quadrado. Lembrando, tensão é igual a força dividido por área. Quando falamos em tipos de esforços, é uma força que pode ser aplicada no corpo de diferentes maneiras, originando, portanto, diversos tipos de solicitações, tais como tração, compressão, cisalhamento, flexão, torção. Então, neste caso, quando cada tipo de representação isoladamente disse que a solicitação simples nesse caso de 2 ou mais tipos agirem conjuntamente, a solicitação é composta. Então, a tração temos o quê? A solicitação que tende a alongar a peça no sentido da reta de ação de força aplicada. Já a compressão é a solicitação que tende a encurtar a peça no sentido da reta de força de aplicação. O cisalhamento é a solicitação que tende a deslocar paralelamente em sentido oposto duas seções de uma peça e a força cortante. Então, temos essa situação aí. E a flexão, ela é a solicitação que tende a modificar o eixo geométrico de uma peça em uma barra, por exemplo, inicialmente, que a reta passa a ser uma curva, e a torção é a solicitação que tende a girar as seções de uma peça, uma em relação às outras. Dutilidade. Então, a ductilidade é a capacidade dos materiais de se deformarem sob tensão antes da ruptura. Então, temos aqui um gráfico, né, de representação do ponto elástico ao ponto plástico, né, que vocês estão vendo aí. Temos aí a relação da situação da capacidade do material em sentido quase frágil, o sentido dúctil e o frágil. Então, temos aqui essa referência realmente nesse sentido, né, do material de se deformarem até o seu ponto de ruptura. Então, é o ponto limite que eu tenho desse material até ele ser o quê? Até ele sofrer a tensão de ruptura e ele ter essa capacidade aí de deformação sobre esse sentido de ductibilidade. No ensaio granulométrico, é possível determinar as porcentagens em peso que cada partícula representa em uma massa total. Então, através dos resultados levantados com esse estudo, a gente pode realizar a construção da curva de distribuição granulométrica. Isso permite a classificação dos solos e estima parâmetros para os filtros, capilaridade, permeabilidade, bases estabilizadas, entre outros. Então, o ensaio de granulometria ele é importante porque contribui para o conhecimento do tipo do solo, onde serão realizadas as obras, as intervenções, o que gera maior segurança para os operários e para os clientes, que são os futuros usuários. Neste caso aqui, vocês veem a figura, né, referente aqui ao sistema de peneiramento. Então, se calcula, né, a quantidade de grãos que passa pelas peneiras e a quantidade de grãos que fica retida nas peneiras. Quando dizemos na escala granulométrica, estamos referenciando a norma NBR 6502 de 95. Então, vai dizer o quê? Que eu tenho argila, silt, areia fina e pedregulho. A minha argila ela é menor que 0,002 milímetros. O silt ele tem uma variação de 0,06 milímetros e 0,002 milímetros. A areia fina está entre 2 milímetros e 0,06 milímetros. Então, temos aqui o pedregulho que ele é maior que 2 milímetros.
Quanto às características dos agregados, temos que dar importância, pois é de fundamental para a perfeita dosagem de concretos e argamassas. Eles compõem de 60% a 80% do volume de concretos e argamassas, que influenciam o módulo de elasticidade dos concretos, na massa específica dos concretos e na retração. Os índices físicos costumamos dizer que são a umidade, a absorção, a massa específica, a massa unitária, a porosidade aparente. A minha massa específica e a minha massa unitária eu preciso determinar através de uma fórmula. Então, a minha massa específica ela é determinada pela a massa dividido pelo volume real. Então, a minha massa específica da minha amostra 1 menos a minha massa específica da amostra 2, ela tem que ser aí menor ou igual a 0,05 gramas por centímetro cúbico. Já a minha massa unitária, que ela é a massa específica aparente, ela é a massa dividida pelo volume aparente. E a massa unitária compactada, ela é a massa dividida também pelo volume aparente. Quando falamos nas características dos agregados referente à umidade e absorção, quanto à umidade, temos que é importante controlar a quantidade de água que irá compor as argamassas e concretos, referente à sua determinação. Então, ela é feita principalmente por meio da secagem em estufa, através também que eu posso chamar do método da queima com álcool, o método Speed ou frasco de Chapman. Já na absorção, ela está diretamente relacionada com a quantidade de vazios comunicantes do agregado, ou seja, com a sua porosidade aparente. Então, quanto à umidade, temos que ela é referente à massa do agregado úmido menos a massa do agregado seco em estufa, dividido pela massa do agregado seco em estufa, vezes 100. Já na absorção, eu tenho aí em porcentagem que ela é igual à massa do agregado saturado com a superfície seca, menos a massa do agregado seco em estufa, dividido pela massa do agregado seco em estufa, vezes 100. Quando dizemos aglomerantes, estamos dizendo que é um material ativo ligante ou pulverulento cuja principal função é formar uma pasta que une os grãos dos agregados. Ou seja, esses materiais eles têm propriedades ligantes, então geralmente em forma de pó e que são misturados com a água, formando uma pasta que endurece por processos devido a reações químicas, então ou simplesmente por secagem. São utilizados também para ligar agregados formando um corpo sólido e coeso. Então, entre os principais aglomerantes estão o cimento, a cal aérea, a cal hidráulica e o gesso. Quando falamos em cimentos Portland, é um produto constituído por silicatos aluminatos de cálcio, sem cal livre, que depois de tratados funcionam como uma cola que liga as partículas de agregados entre si. Então, seu nome é proveniente à semelhança com as rochas encontradas na ilha de Portland, na Inglaterra, por isso que levou esse nome, né? Cimentos Portland. Então, temos os tipos aí referente às características do cimento de acordo com os tipos de adição. Então, temos o CP1, que é o CP1 puro, né? O cimento Portland CP1 puro. Ele tem o clinker, né? Que o clinker nada mais é do que eu tenho a junção de calcário mais argila mais minério de ferro. Então, o clinker é essa junção de materiais. E temos aí o gesso. Então, seria aí referente aos tipos de adições. O CP2, eu tenho o clinker mais o gesso mais o filler. Eu tenho o CP3, eu tenho o clinker, gesso mais a escória. O CP2E, né, eu tenho o clinker, o gesso e a pozolana. Então, qual é o clinker? Qual é os tipos de adições na realidade? Qual é o tipo de cimento mais utilizado? Né, na construção civil, temos aí o cimento CP2, né, que é o cimento Portland, composto pela combinação de outro material, além do clinker, principal matéria-prima do cimento, que é formada aí por calcário e argila, basicamente, né? E do gesso na sua fórmula. Então, ele pode ser vendido aí em 3 versões. Então, esse cimento é o mais encontrado aqui no Brasil. Em relação aos tipos de cimento, lembrando, a gente já viu aí agora, que é o CP1, né, que é a base comum que eu tenho referente a essa situação da versatilidade do cimento brasileiro.
né? Então, CP1, cimento portland comum, CP1S, cimento portland comum com adição. Já o CP2, eu tenho o CP2E, que é o cimento portland composto com escória, e o CP2E, que é composto por pozolana. Já o CP2F, ele é composto com filler. O cimento portland de CP3, ele é de alto forno. Já o cimento CP4, né, o portland CP4, ele tem aí a composição, ele é pozolânico. Então a gente tem o CP5 Ari, que ele é aí de alta resistência inicial. Temos os resistentes a sulfatos também, que são os RS, né? Temos aí o cimento portland de baixo calor de hidratação, que são chamados os BCs, o cimento portland branco, que são chamados os CPB. Essas são as referências bibliográficas. Obrigada e até a próxima!